Nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade de nos congregarmos, de nos reunirmos aqui para louvar o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome pela semana que passou e pelas vezes que o Senhor nos protegeu, que o Senhor nos concedeu aquilo que precisávamos e até as vezes que nós não percebemos as Suas bênçãos, Senhor, até aquelas bênçãos que passou despercebido. Nós agradecemos, louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e grande misericórdia. Quero expressar minha gratidão aqui diante da igreja, diante do pastor, pelo privilégio de poder servir essa igreja, pelo tempo que o Senhor me permitir. Que o Senhor nos use, Senhor, para a Tua glória, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, para levar esse evangelho a este bairro, a esta cidade e onde quer que o Senhor nos levar, Pai. Unge essa igreja com o Teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Esteja nesses corredores, nessas famílias aqui representadas, Pai. Derrama todas as bênçãos que o Senhor tem prometido a essa igreja de forma especial. E que com essas bênçãos nós Te honremos, espalhando elas a outras pessoas que ainda não têm. Sabemos dos planos maravilhosos que o Senhor tem para essa igreja e nós queremos vivê-la. Nós queremos experimentar aquilo que o Senhor tem preparado para essa igreja durante esse ano e até a Tua volta, Pai. Nos use para isso, nos santifique, consagre essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, amigão. Deus te abençoe. Querida igreja, eu fico pensando, né, como pastor da igreja, responsabilidade que Deus nos tem conferido, não só aqui com vocês, né, mas com toda a igreja que nos acompanha aí pela internet, milhares de pessoas no Brasil e em todo o mundo. Pessoas que a gente nem sabe, nem sonha, e são tão queridos e nos amam tanto também. Essa semana eu estava chegando na igreja de carro, aqui, eu acho que foi ontem ou anteontem, enfim. E aí um senhor me abordou assim da janela, né, abanando para mim dentro do carro: pastor, acompanhe o senhor na TV Novo Tempo, assim. Eu perguntei: o senhor é adventista? Ele disse: não, eu sou batista, mas não perco um culto no sábado de manhã ali, na TV Novo Tempo. Então a mensagem, ela vai sendo espalhada, não é verdade? E eu tremo diante disso. Não sei se é o meu microfone. Daqui a pouco, tranquilo? Ok. E eu tremo diante disso. E eu peço que vocês orem por mim, não só por mim, mas pelos pastores aqui, agora o pastor William Geisler também. Porque, irmãos, eu quero abrir o coração para vocês, né? Muitas vezes Deus me dá a oportunidade de fazer isso, não só compartilhar a palavra. E eu sou sincero em dizer para vocês que eu tenho sentido ultimamente um peso muito grande na minha vida, no meu ministério. Por que eu digo isso para vocês? Porque eu acredito, irmãos, e tenho orado por isso e tenho buscado isso, acredito que Jesus está muito perto de voltar. E como eu mencionei para vocês, né, nessas últimas semanas, sempre conversando, né, eu, pastor William Branga, agora o William Geisler, o pastor Denilson, enfim, a gente está sempre juntos ali conversando e sobre a igreja, sobre o que Deus tem para a igreja e o que Deus quer fazer através de nós como pastores para a igreja. Porque eu entendo que a igreja não vai além dos seus líderes.
E essa é uma responsabilidade que a gente tem muito grande, porque é tão fácil a gente se acomodar no Evangelho, né? Tão fácil a gente se acomodar nas coisas do Senhor. Só que a gente não pode se acomodar. E sempre as conversas... Agora parou de vez? Não? Tranquilo? Sempre as conversas que a gente tem giram em torno dessa questão da volta de Jesus e do nosso preparo para a volta de Jesus. E é por isso que despertou em mim, nessas últimas semanas, preparar esta pequena série. São 3 temas somente, sobre as 3 mensagens angélicas. E não só a questão teológica que está por trás das mensagens, que nós precisamos conhecer e saber, mas, sobretudo, a questão de como é que eu, André, estou respondendo a estas mensagens, que são mensagens para os nossos dias. Simples assim. E isso me arrepia, Jodi, me arrepia. Vejam, o nosso tema de hoje, né, nós estamos dividindo em 3 temas. A última mensagem nós estudamos mensagem de juízo, que é a primeira mensagem angélica, a última mensagem de salvação, e a próxima, que não será no sábado que vem, mas no sábado seguinte, vai ser a última mensagem de advertência. Pense comigo, os nossos pioneiros, quando eu digo pioneiros, são aqueles que estiveram envolvidos no movimento milerita, ali de 1840, 44 em diante. Os nossos pioneiros, esses que depois, então, permaneceram firmes na fé, entendendo que a purificação do santuário, conforme Guilherme Miller havia crido, Guilherme Miller acreditava que a purificação do santuário seria a purificação da terra por ocasião da volta de Jesus, por meio de fogo, não é verdade? Mas ele se enganou nesse detalhe. No entanto, este engano também estava profetizado em Apocalipse capítulo 10. Deus deixou tudo revelado. E hoje, quando nós vamos à Bíblia e estudamos tudo isso, fica tão claro, tão patente diante de nós, todo esse quadro profético, e a gente conhece muito bem. E é tão porque a gente conhece bem, que a testemunha fiel e verdadeira do Apocalipse diz, né? Vocês pensam que são ricos e abastados. Você conhece ele, que não tem falta de nada. Bom, enfim, os nossos pioneiros, homens estes que se doaram, que se desgastaram pelo Evangelho. Se você pegar a história destes homens, vou citar alguns deles aqui, José Bates. José Bates, um dos fundadores do Adventismo do 7º dia, ele referiu-se a Apocalipse 14 como provendo o mais gráfico esboço do movimento do segundo advento, desde o seu surgimento, por volta de 1840, até o glorioso estado da imortalidade. Visão de José Bates. Mais importante mensagem. Quando a gente estuda um pouco a vida de José Bates, a gente vê que ele doou absolutamente tudo o que ele tinha para abreviar e apressar a volta de Jesus. Tem uma história de Bates que ele não tinha mais o que comer. A esposa, o filho tinha ido embora de casa, chamou o pai de louco, de maluco. E ele não tinha nada, não tinha farinha para fazer um pedaço de pão, nada absolutamente. A esposa dele, desesperada, ele foi até o correio para ver se ali, na verdade o correio e a, como é que a gente diz ali, a quitanda, né? Enfim, o mercadinho era tudo no mesmo lugar, imagina isso, 1800 e tantos. Ele chegou lá, colocou umas moedinhas em cima da mesa e disse: o que eu posso comprar com isso?
E aí o dono lá da venda disse assim: olha, isso aqui dá um punhadinho de farinha, não é nada. Daí o dono da quitanda disse assim: olha, tem uma correspondência aqui para você. Aí ele foi lá, pegou a correspondência, entregou para o José Bates. Ele olhou assim, e para ele retirar a correspondência, ele tinha que pagar o selo. Ele disse assim: eu não tenho dinheiro para o selo. Aí o dono disse assim: eu conheço você, me pague depois. Ele disse assim: eu não posso dever nada para ninguém, jamais na minha mente não posso dever nada, eu fico com você. Aí o dono disse assim: não, abra. Ele insistiu tanto, o dono, que era amigo dele, e quando ele disse assim: não vou abrir, abra você. E o dono da quitanda então abriu ali, e tinha alguns dólares ali dentro. E ele ficou tão feliz com aquilo, que ele olhou para aquele dinheiro: começa a anotar aí, eu quero tanto de farinha, tanto disso, tanto daquilo outro, não sei o que lá, e manda entregar na minha casa. Homens que se doaram pelo Evangelho, literalmente, tudo o que tinham, todos os seus bens, para apressar a volta de Jesus. Quando Bates olhou para todo o quadro profético, ele disse assim: olha, o gráfico esboço do movimento, mais gráfico esboço do movimento do segundo advento, desde o seu surgimento até a volta de Jesus, as 3 mensagens angélicas. John Andrews, 1829, a cabeça mais brilhante que o adventismo já produziu, ele afirmou que no tempo presente, nenhuma porção das Sagradas Escrituras interessa mais profundamente a Igreja de Cristo do que Apocalipse 14. Nenhum. Apocalipse 14. Qual é o slogan da Igreja Adventista? Vi um anjo voando pelo meio do céu. E outro anjo. E outro anjo. Quem foi Andrews? John Andrews, ele foi o primeiro missionário enviado para a Europa. Sua filha foi junto com ele, foi acometida de tuberculose, voltou para os Estados Unidos. Ele que já havia sepultado a esposa, sepultou a filha, voltou para lá, continuou a se doar pelo Evangelho, contraiu tuberculose da filha e foi definhando até a morte, até o último momento que ele tinha forças para escrever ali um periódico que era publicado em Basileia, na Suíça. Ele fez tudo o que ele pôde. E antes de dar o seu último suspiro, ele escreveu: deixo $500 para a missão na Europa. Tudo o que ele tinha. O que esses homens tinham no coração? Um desejo ardente de ver Jesus voltar. Tiago White, esse aqui faltaria tempo para falar dele. Tiago White, ele escreveu que as 3 mensagens angélicas eram elos na cadeia dourada da verdade, conectando o passado com o presente e o futuro, e demonstrando uma bela harmonia no grande todo. As 3 mensagens angélicas. Quem foi Tiago White? Simples. Tiago White diz ali aqueles contemporâneos a ele que ele era um homem que trabalhava por 3. Sabe quando Paulo diz assim: eu irei me gastar e me deixarei gastar pelo Evangelho? Tiago White foi um desses. Tanto é que ele morreu prematuramente, de tanto que ele se desgastou pelo Evangelho. Ellen White, sua esposa, e também, como cremos, uma profetisa do Senhor, ela qualificou as mensagens angélicas em conexão com o santuário celestial como os temas principais sobre os quais os mensageiros deveriam demorar-se. Principais temas pelos quais os mensageiros deveriam se demorar. A pergunta é: tenho me demorado a estudar as mensagens angélicas? Tenho me demorado em compreender o que Deus tem por trás dessas mensagens? Mas o mais importante,
Como é que eu tenho respondido a essas mensagens, William Gaspar, meu amigo? Como tenho respondido a elas? Abra a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. E vamos entrar então, agora na segunda mensagem angélica, sem deixar de ler a primeira, porque elas formam uma cadeia, um elo ligado a outro. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 e 7, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e a cada tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Versículo 8: e seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, o que foi que ele disse? Caiu! Caiu! O que foi que caiu? Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Uau! Que mensagem! Caiu a grande Babilônia, seguiu outro anjo dizendo, caiu. Sabe, queridos, quando a Bíblia usa a expressão seguiu outro anjo, seguiu ao primeiro, indica que a missão deste anjo, do segundo, iniciou muito possivelmente após a mensagem do primeiro anjo, sim, ter sido proclamado. E nós já vimos que a mensagem desses anjos começou a ser proclamada depois de 1798. Um seguindo a outro. Uma mensagem seguida da outra. Bom, queridos, eu preciso destacar aqui para você, para nós entendermos esta que é a principal mensagem de Deus para o seu povo nos últimos dias. O slogan do Adventismo: vi um anjo voando, um mensageiro. Como o anjo seguiu o anterior, nós precisamos relembrar o que nós estudamos na semana passada. Eu vou fazer isso, uma pincelada bem rápida. Primeiro, nós vimos semana passada que o anjo, ele prega o evangelho eterno. Boas novas de salvação desde a fundação do mundo e antes de sequer de um mundo ser criado. Amém? Boas novas. O Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E eu me lembro de um texto do Espírito de Profecia que toca muito o meu coração, que está no livro Desejado de Todas as Nações, a página 13, diz assim: Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento que Ele tinha direito. Sabe, quando eu leio esse texto, eu queria colocar isso na primeira pessoa. E você coloca esse texto para você. E agora, quando eu leio esse texto para mim, eu penso, Cristo foi tratado como eu merecia, para que eu pudesse receber o tratamento que Ele tinha direito. Cristo foi condenado pelos meus pecados, pecados estes que Ele não tinha participação, para que eu fosse justificado na sua justiça, a qual eu não tinha parte. Cristo Jesus morreu a morte que era minha, para que eu pudesse receber a vida que era dele. Jesus morreu por ti. Lembra a lápide de Leonard Ravenhill que a gente colocou semana passada ali para nós? A forma como você tem vivido é digna da morte de Jesus. Hoje de manhã, quando eu acordei às 3 horas para orar, e eu estava ali no meu cantinho de oração, e eu aprendi isso com os islâmicos, quando eu tive a oportunidade de ir à Jordânia. 5 vezes por dia, estica um tapete no chão e ora.
Quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um tapetinho. Fica a dica ali. Tapete gostoso, bem ali, né? Eu estico no chão, lá do lado da minha mesa, no escritório. Comecei a orar. E Deus me colocou na mente uma família dessa igreja. E no mesmo momento eu escrevi para essa família: Jesus te ama. Uma família que está distante dos caminhos do Senhor, membros dessa igreja. Talvez vocês não tenham sentido falta deles aqui, mas eu tenho sentido falta dessa família aqui. São muitos. Você está sentindo falta de alguém? Escreva para essa pessoa. Escreva para essa pessoa. Jesus morreu por cada um de nós. No primeiro estudo sobre a primeira mensagem angélica, nós vimos que Cristo está muito mais interessado no nosso preparo para o seu retorno do que deveríamos estar quanto ao momento da sua vinda. Porque se eu estiver preparado, capitão Natanael, não importa o momento. É ou não é verdade? Se eu estiver preparado, não importa o momento. Jesus não está tão preocupado com o momento. Preparado. Vimos também que a vinda do Espírito Santo, e isso, irmãos queridos, igreja que Deus tem confiado a este pobre pecador que sou eu, que estou aqui à frente, isso é o que mais tem mexido comigo, é que a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, ela é precedida pela vinda do Espírito em nossas vidas. Ou seja, Jesus não vai voltar sem antes que o Espírito Santo venha. Eu quero que Jesus volte logo. Eu quero que Ele volte logo. Grandão, meu amigo, cantou tão bonito hoje. Amém? Gosto tanto de ti, meu amigo. Quero estar contigo no céu, amém? Só que Jesus não vai voltar se o Espírito Santo não for derramado, queridos. E para o Espírito Santo ser derramado, a gente tem que buscar, a gente tem que se afastar das coisas desse mundo. Eu fico pensando, miserável que eu sou. Miserável que sou eu. A vinda do Espírito Santo sobre o povo de Deus precede a segunda vinda de Jesus. Vimos que precisamos de um povo, de um novo coração para receber o Espírito Santo. Precisamos compreender que estamos vivendo no dia do juízo. Esse é o dia do juízo. É um sábado solene. A gente não tem atentado para isso. Eu não tenho atentado para isso. Não vou ser hipócrita. Precisava estar mais envolvido com essa verdade. Irmãos, oremos uns pelos outros, para que despertemos em relação ao tempo em que nós estamos vivendo. Por Deus. Caiu a grande Babilônia. Que mensagem é essa? Segunda mensagem angélica, caiu Babilônia. Quando que Babilônia caiu? Que Babilônia é esta? Bom, entrando agora um pouco no entendimento da profecia, eu quero que você entenda o seguinte, Babilônia primeiro vem de Babel, certo? Você lembra a história de Babel? Pensa comigo o seguinte, quando nós vamos à história de Babel, o que nós vemos? Nós vemos que Deus enviou um juízo de destruição, que foi um dilúvio por águas. E quando Noé, depois de ficar 1 ano dentro da arca, diz a Bíblia,
Quando ele saiu da arca, diz a Bíblia, ali em Gênesis no capítulo 8, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e sacrificar um cordeiro. Lembrem que o evangelho e o cordeiro têm que preceder tudo em nossa vida. Tudo. Tudo. Ele ergue um altar e um cordeiro é sacrificado. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Então Deus, Ele demonstra a sua graça através de um arco-íris no céu, símbolo da aliança. No entanto, Noé infelizmente diz que ele planta árvores e planta uma vinha e ele colhe do fruto e ele faz ali e se embriaga. Semelhante ao que aconteceu no Éden. Deus criou, tudo é teu. Noé saiu da arca, tudo é meu, Deus me deu, vai me dar descendência, prosperidade, enfim, símbolos da aliança. E ele se embriaga com o fruto. E a descrença do povo do Senhor, pós-dilúvio, depois de tamanha demonstração da libertação de Deus sobre aqueles que nele creem, se distanciaram do Senhor e começam a construir uma torre, Babel. Torre de Babel. E a gente pensa em Babel e Torre de Babel como sendo primariamente confusão, não é verdade? Mas não é esse o principal significado. O primário significado é que Babel significa o esforço humano para tentar alcançar o céu. Babel, esforço humano para alcançar o céu, para se livrar das coisas deste mundo. Quando a gente vem em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, diz o quê? Adorem aquele que criou céus, terra, mar e as fontes das águas. Que fontes de águas são essas? Senão aquelas que romperam, conforme diz Gênesis capítulo 7, versículo 11, por ocasião do juízo do dilúvio. E Apocalipse 14, a primeira mensagem angélica está apontando, dizendo o quê? Um novo juízo e uma nova destruição está por vir. Mas essa não é destruição por água, senão por fogo. Você tem Babel, depois você tem Babilônia histórica, a cidade de Babilônia, que foi governada pelo grande Nabucodonosor, depois destruída e tomada por Ciro, o rei que vinha do Oriente, que libertou o povo de Deus. Você conhece a história, Daniel capítulo 5? Ciro, um tipo de Cristo. Mas o que nos importa hoje é estudarmos mais sobre a Babilônia escatológica. Essa Babilônia do livro do Apocalipse. E eu quero convidar você agora para abrir a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 17. Você que já estava com a Bíblia aberta em Apocalipse 14, abra comigo agora em Apocalipse 17. Pois a Bíblia diz que Babilônia caiu. Segunda mensagem angélica. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 a 5 diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, eu vou te mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, a grande prostituta. Lembra que lá na mensagem angélica diz que essa prostituta dá vinho da sua prostituição? Lembram lá? Estão vendo a semelhança? Essa prostituta sentada sobre muitas águas. Bom, a cidade de Babilônia era sentada sobre o rio Eufrates, sobre muitas e muitas águas, águas estas que secaram depois para a tomada de Ciro tomar Babilônia. Versículo 2, Apocalipse 17, verso 2: Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher montada numa besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, escarlata adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, com a imundícia e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte, versículo 5,
diz, achava-se escrito um nome, um mistério, e esse mistério é Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Esta foi a visão que João teve. Uma mulher, uma prostituta, que tem dado de um cálice o vinho da sua prostituição. Sabe, queridos, todas as características desta mulher, que no livro do Apocalipse corresponde a uma igreja, apontam para a igreja que é tida no mundo cristão como a igreja que é a mãe de todas as demais igrejas. Não sou eu quem fala, pois é a Bíblia quem está falando. Diz que ela é uma igreja, por ser a mulher, igreja, Cristo, cabeça da igreja, cabeça da mulher, que é a igreja do Senhor. E diz que esta mulher, ela se veste como um sacerdote, ou uma sacerdotisa, porque a vestimenta dela é de púrpura e escarlate. Você conhece essas cores, não é verdade? A dona Rita ama dar essas aulas, né, dona Rita? Púrpura e escarlate, vestida com ouro e pedras preciosas. Bom, se você for lá no livro de Levíticos, você vai ver que esta é a vestimenta que representa o sacerdócio levítico, que representa a mediação de Cristo Jesus. Essa mulher se faz de mediadora, uma igreja que se coloca como mediador ou mediadora entre o homem, o ser humano e Deus. Uma igreja, segundo as Escrituras, diz que ela tem o nome de Babilônia e é chamada de a grande, a mãe das outras meretrizes, ou seja, de outras igrejas. E ela se embriagava com o sangue dos santos. Não há dúvida, no mundo evangélico cristão, e mesmo no mundo cristão, de que esta igreja, e eu não quero aqui, em nome de Jesus, por Cristo, eu falo aqui, ofender ninguém, absolutamente, que pertença a essa igreja. Porque essa é uma revelação bíblica, não é uma revelação de um pastor, é uma revelação do Senhor. E o problema não está com aqueles que participam da igreja, não. O problema está com as doutrinas que esta igreja ensina, pois a Bíblia diz, não eu, que essas doutrinas ou esses ensinamentos foram adulterados. Entenderam a ideia ali? De meretriz? Uma meretriz, uma prostituta, uma mulher que adultera, que adulterou, ou seja, ela pegou parte de verdade e misturou com um erro. E esta igreja apresenta parte de verdade, mas muito erro, e Deus diz que ela apresenta abominações. O mundo evangélico, e mesmo os líderes da igreja, lutam para que não sejam vistos desta forma, mas a Bíblia aponta de forma clara. Que igreja é esta, mãe de todas? Que igreja é esta que perseguiu os santos e se embriagou com o sangue daqueles que colocavam a Bíblia como sua única regra de fé na Idade Média? E perseguiu, e matou, e chamava isso de sendo um santo ofício. Bom, mesmo que todos os evangélicos reconheçam que o catolicismo e o papado representam a Babilônia, e acham, e espera um pouco, se você vai dizer assim, não, o pastor está apresentando evangélicos, catolicismo, o papado, não. Fica sentadinho aí que o final da mensagem vai apontar para a gente, entendeu? Para o adventismo. Então não pensa que porque eu sou adventista eu sou melhor do que um evangélico ou do que um católico. Não.
não estou falando de pessoa, eu estou falando de doutrina, entenderam bem? De ensinamento. Quando a gente olha para o ensinamento ali que vem do papado e do catolicismo, é uma doutrina adulterada que eu vou mostrar para vocês, segundo a Bíblia. É a Bíblia quem vai falar, então não briguem comigo. Agora, quando os evangélicos protestantes pensam e tocam pedras no catolicismo e nos seus erros, e nos erros do catolicismo, não digo dos membros da Igreja Católica, estamos juntos, estou repetindo aqui para que fique claro ali, mas nos erros que o catolicismo e o papado coloca ali, esquecem de que são filhos do papado e têm seguido aquilo que o papado tem colocado. E quando seguem, fazem também abominação. Bom, como assim, pastor? Como assim? Simples. Ela tem dado de beber dos vinhos da sua prostituição. Isso significa sua doutrina adulterada. Eu quero colocar para você aqui de uma forma rápida e clara, sem ir muito longe nas Escrituras, só com o livro do Apocalipse aberto em mãos, só com a Bíblia na mão. E se a gente vai ver assim, que vinho prostituído é esse? Bom, quem fala é o próprio livro do Apocalipse, e mesmo no capítulo 14 de Apocalipse já revela para nós, e são muitos os erros, mas eu vou colocar aqui 3 somente 3, são os principais. Número 1, diz Apocalipse 14, volte comigo aqui nas Escrituras, no versículo 8, que esta Babilônia tem dado de beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Número 1, que doutrina é esta adulterada? Apocalipse capítulo 14, nos versículos anteriores, versículo 6, diz o quê? Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho o quê? Eterno. Este evangelho eterno, preste atenção, em nome de Jesus. Falo para você que está sentado aqui na igreja, e falo para você que está me assistindo aí, na sua casa, na sua poltrona, onde quer que você esteja, não importa a denominação que você pertença, se você crê em Deus, se você acredita na palavra do Senhor, não acredite em palavras de homens, não acredite num pastor, não acredite num sacerdote, não acredite em qualquer um, senão somente em Deus e na sua palavra. É a palavra de Deus quem fala. Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Esse evangelho que é eterno nunca teve início, nunca terá fim, pois quando Deus resolveu criar a humanidade, o ser humano, e o primeiro ser, não antes ainda da humanidade, em todo o universo, quando Ele cria um ser com liberdade de escolha, Deus está se tornando de certa forma vulnerável. Como assim, pastor? Bom, no sentido de que qualquer um dia poderia virar as costas para esse Deus e dizer assim, eu não quero fazer a tua vontade. Só que Deus de antemão, sabendo isso, porque o Deus eterno, de amor eterno, de aliança eterna, Ele também já estipulou o evangelho eterno, sabendo que se alguém cresce em o seu nome, Ele vindicaria o seu nome, se fazendo homem, morrendo por nós na cruz do Calvário, indicando o seu nome diante de todo o universo. Evangelho eterno, salvação tão somente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, desde a eternidade no passado até o presente e para todo sempre, amém? Salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Repita comigo: salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Este é o evangelho eterno. O que eu preciso fazer para eu ser salvo? Ai, pastor, muitas eu escuto falando assim, pastor, eu tenho me esforçado para eu ser salvo. Ei, a salvação não é de graça? Sim ou não? E você tem que se esforçar para ser salvo? Sim ou não? Alô, tem alguém aí? Sim ou não? Sim ou não? Não! Não tem que me esforçar para ser salvo. Eu só tenho que crer. Nós estudamos na lição da escola sabatina da semana. E Abraão creu e isto lhe foi imputado para justiça. Ponto final. Eu só tenho que crer.
Lembra Paulo lá e o carcereiro? O que eu tenho que fazer para eu ser salvo? Paulo disse assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E quando ele creu, eles viram água ali, foi ensinado das Escrituras e ele foi batizado. Amém? Pois Jesus disse: aquele que crer e for batizado, segundo as verdades bíblicas que ele crê, ele está selando a vida com ele e está sendo salvo. Amém? Evangelho eterno. Salvação tão somente pela graça mediante a fé. Mas de onde vem o esforço? Bom, o esforço está somente em você viver aquilo que você crê, não para ser salvo, mas porque você está salvo. E esse é o processo da santificação, mas não é justificação. Bom, no entanto, os católicos, e isso eu tirei do catolicismo, ok? Não é uma ideia minha. Eu já fui católico, minha família toda. Para os católicos, a salvação é alcançada através dos sacramentos da igreja. Não é pela graça mediante a fé, nem por obras, como acreditam alguns evangélicos, como era no Antigo Testamento, senão seriam 2 evangelhos. Não. Para os católicos, a salvação é alcançada mediante os sacramentos da igreja. Quais são eles? Batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. 7 sacramentos. Quando eu estava estudando isso aqui, lendo, eu coloquei ali, vi penitência, eu me lembrei de Lutero. Quantos vocês estão lendo ali, os resgatados, sabem, estão vendo essa história. Lutero, lembra quando ele foi para Roma? Ele viu todos aqueles sacrifícios que faziam e a venda das indulgências e não sei o que lá. E ele viu lá a escada que acreditavam e diziam que era a escada de Pilatos que tinha sido trazida de Jerusalém para ali. E o Papa havia determinado que todos aqueles que subissem a escadaria de Pilatos de joelho estavam com seus pecados perdoados. E Lutero queria o perdão. Se tinha alguém neste mundo, ou se existia alguém nesse mundo que fez todos os esforços possíveis para ser salvo, eu digo esforços, esse foi Lutero. E ele subindo a escadaria ali de joelhos, de repente ele ouviu uma voz em alto e bom tom, como um trovão passando pelo céu, dizendo ao seu ouvido e ao seu coração: o justo viverá pela fé. Como assim? Aquilo balançou Lutero. Com o justo, mas a Bíblia diz. E ele voltou então a estudar. Ele disse: só irei pregar a Bíblia e seguir tão somente a Bíblia. A palavra do Senhor diz, não eu, o Cordeiro de Deus é quem tira o pecado do mundo. A palavra de Deus diz em Atos 4:12: e não há salvação em nenhum outro nome, debaixo ou abaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo 2:5: porquanto há um só Deus e um só mediador. Quantos mediadores? Quem é que está dizendo isso? É a Bíblia. Um só mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? Jesus Cristo, Cristo Jesus, homem. Bom, a Bíblia diz salvação no Cordeiro, perdão no Cordeiro, intercessão no Cordeiro. E o catolicismo papal diz, para você ser salvo, basta você fazer penitências ou peregrinações, e então você pode obter o perdão dos seus pecados. Ou compre uma indulgência. Qualquer igreja você pode. Compre uma indulgência, você compra um lugar no céu. E os sacerdotes são mediadores. Os santos mortos, eles têm como mediadores. Mas a Bíblia diz que o único mediador é quem? É Jesus. Forte mensagem. Lembram de Babel? Esforço humano para o quê? Alcançar o céu. Babilônia, a igreja meretriz. Você alcança pelo teu esforço, pelas tuas obras, pelas tuas penitências, pelas tuas peregrinações. Lembra Adão e Eva?
vestimentas de peles de cordeiro, um esforço para cobrir a sua nudez. Nada que o homem possa fazer pode cobrir a sua nudez. A adoração, primeiro ponto, o evangelho eterno. Um vinho adulterado, Babilônia está colocando isso. Você pode ser salvo, mas é através da igreja, através do seu esforço, seguindo os sacramentos da igreja. Número 2, adoração. A Bíblia diz, Jesus diz em Lucas 4:8, conforme está relatado em Lucas 4:8, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. No entanto, o líder romano diz ser o próprio substituto do Filho de Deus aqui na terra, onde homens, líderes de nações se curvam diante dele e beijam-lhe os pés. Mas o próprio Pedro, que é tido pelo catolicismo como sendo o primeiro Papa, não aceitou que qualquer um homem se curvasse diante dele. E mesmo João, no livro do Apocalipse, quando um anjo apareceu diante dele, o anjo disse: levanta, levanta. Não aceita adoração. Apocalipse capítulo 14, versículo 7, diz: adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Interessante que esta mensagem vem de Apocalipse capítulo 14, 7, vem de Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Diz: lembra-te do dia do sábado, versículo 8. E o versículo 11 diz: por quê? Bom, diz a Bíblia, não é? Por que eu tenho que guardar o sábado? Diz a Bíblia: porque em 6 dias, está aí, abra a Bíblia e veja por você mesmo. Fez o Senhor Deus os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. Só que o mandamento segundo a Igreja Católica qual é? Guardar domingos e festas de guarda. Eu aprendi isso no catecismo, quando eu fui me preparar para tomar a minha primeira comunhão. Ó queridos, a adoração. Vocês estão vendo esse vinho adulterado? Uma falsa adoração, num falso dia, para um falso ser que quer se colocar no lugar de Deus, parecer-se como Deus, se assentar no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus. Não. Adoração, salvação. E o terceiro e último ponto desse vinho adulterado que Babilônia apresenta é justamente a imortalidade da alma. Sabe o que isso significa, queridos? Eu vou passar esse ponto aqui e vou fazer um comentário depois. Preste atenção. Apocalipse capítulo 14, você que está com a Bíblia aberta aí. Versículo 13, diz o quê? Está com a Bíblia aberta? Vem comigo. Estamos no contexto das mensagens, ok? Diz o que lá? Apocalipse 14, versículo 13. Diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve. Parece meu pai falando quando eu era criança. Olha, meu filho, escreve o que eu estou te dizendo. Vai acontecer. Escreve. Vai acontecer, é verdade. Escreve. Escreve o quê? Bem-aventurados. Sabe o que quer dizer bem-aventurados? Feliz? Não. Quer dizer mais que feliz. Não é só feliz. É mais que feliz. Bem-aventurados o quê? Mais do que felizes. Quem? Os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, não eu, o Espírito, a palavra do Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Felizes os que morrem no Senhor. Mas quem morreu no Senhor vai para o céu, sim ou não? Quando morre vai para o céu? Não. Não vai para o céu. A Bíblia coloca claramente em 58 textos. Não é 1, não é 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 10. 58.
A palavra do Senhor compara a morte como sendo um estado de sono, de inconsciência. O corpo voltou para o pó, o fôlego voltou para Deus, mas o fôlego não é um ente, não é um ser. O ser vivente só existe quando há uma junção do pó da terra, do corpo que Deus formou com o fôlego de vida. E aí o homem passou a ser um ser vivente, uma alma vivente. Eu estou mencionando Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quando morreu, acabou o ser vivo. Só que Satanás disse o quê? Pode comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que você não vai morrer, querido. E aí veio a primeira mentira da imortalidade da alma. Quando morre, não morre. Não vai morrer. E agora pensa comigo o seguinte. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz, mesmo no livro de Apocalipse, nos versículos seguintes, diz, versículo 14, diz assim: olhei, eis uma nuvem branca, Apocalipse 14, versículo 14, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, uma foice afiada, e outro anjo saiu do santuário gritando com grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, e disse: toma a tua foice e ceifa, pois é chegada a hora de ceifar, porque a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Quando que haverá ceifa? Quando que serão colhidos? Senão quando Jesus voltar. Ele vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória. Diz ali o livro de Mateus, no capítulo 24, todo olho verá, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que ele vem com as nuvens, e a trombeta vai soar, e quando a trombeta soar, Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão, incorruptíveis e imortais, e se nós estivermos vivos ali, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, num estalar de dedos, e o nosso corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, e o mortal se revestirá de imortalidade. Amém? Corpo, garantia de que será um corpo transformado, é porque o próprio Cristo Jesus, Ele morreu ou não morreu? Foi sepultado, foi ou não foi sepultado? E ao terceiro dia ele ressurgiu da sepultura, sim ou não? E ele saiu do sepulcro, um espírito ou carne e osso? Carne e osso. E Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: pois o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, há de vivificar o vosso corpo mortal. Quando? Por ocasião da sua vinda. Amém. Não é morrer e ir para o céu. Não é morrer e ir para o inferno, ficar queimando a eternidade. Não existe isso na Bíblia. Haverá um fogo eterno, sim. Eterno nas suas consequências, não no seu efeito, não no tempo. Quando queimou, queimou para sempre. Oh, queridos, por que isso é tão importante para nós? Veja o que diz esse texto do Espírito de Profecia. Vi que os santos devem alcançar uma profunda compreensão da verdade presente, a qual deverão sustentar pela palavra do pastor. É isso? Sim ou não? Não é pela palavra do pastor, pelas Escrituras. Eles devem compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios irão aparecer a eles. Vão aparecer para quem? Diz para mim, para quem? Para você, filhão. Para você que está aí. Ah, mas eu não acredito nessas coisas. Mas vai aparecer para você. O Espírito de Profecia está revelando.
Os santos devem compreender o que é o estado dos mortos. Eles devem compreender, pois espíritos de demônios irão aparecer a eles, professando serem amigos e parentes queridos, que lhe declararão que o sábado foi mudado, como também outras doutrinas da Bíblia foram mudados. Imagina você que perdeu o seu paizinho, sua mãezinha querida, o seu filho, aparece diante de você, é ele, a voz, o jeito, os gestos, tudo, e você morre de saudades desse filho, desse pai, dessa mãe querida, desse esposo que descansou. Que tentação absurda! Será você não vê essa pessoa há tempo, há anos, e você morre de saudades dela, agora ela aparece diante de você, você vê ela conversa com você. Arreda Satanás! Escuta uma coisa, se você é membro da Igreja Católica Apostólica Romana ou de uma igreja evangélica, seja ela qual for, o problema não é você ser membro aqui ou ali, ou isso, aquilo, outro. Não, o problema é o que você crê. Porque quando você faz parte de um movimento, você está dizendo que você acredita como aquele movimento ensina. E seja o catolicismo que ensina essas 3 abominações que diz a Bíblia, repito, não eu, abominações que falam da salvação, mediação, pode ser pelos sacerdotes, pela própria igreja, e não por Cristo Jesus somente, adoração ao único Deus, e não como diz ali o vicário, o substituto do Filho de Deus, ou o estado do homem na morte, imortalidade da alma. Só haverá imortalidade quando, por ocasião da volta de Jesus, é o que ensina as Escrituras. O convite de Deus para você é para sair de Babilônia. Andrews, ele foi uma das maiores mentes, como eu mencionei, da igreja adventista. Imagine um homem que conseguiu decorar o Novo Testamento, palavra por palavra, verso por verso, quase todo o Antigo Testamento, uma mente brilhante. Diz assim: a queda de Babilônia precede a sua destruição. Já pensou? Sabe por quê? Porque Deus permite que Babilônia caia antes de ser destruída? Porque se ela fosse destruída, pode ser que você estivesse lá, sem saber que ela caiu primeiro. Mas o que é cair, Babilônia? Ela caiu para você hoje, querida. Ela caiu hoje para você, querido. Caiu porque os teus olhos e as escamas do engano, da mentira caíram dos teus olhos. Caiu para você. Babilônia não tem mais o mesmo significado para você. Pois se você segue qualquer uma dessas doutrinas de Babilônia, pode ser que seja todas elas, ou uma, ou duas, não importa, você está no meio do erro e do engano. Sabe o que Deus vai fazer com Babilônia? Ele vai destruir Babilônia. A Bíblia diz. Andrews disse: a queda de Babilônia precede a sua destruição, pois o povo de Deus é chamado a sair dela após a sua queda, enquanto sua destruição ainda não ocorreu, diz a Bíblia, Apocalipse 18, versículo 4, sai dela, povo meu, sai do meio de Babilônia, sai do erro, sai da mentira, sai dela, povo meu. Deus tem um povo na Igreja Católica Apostólica Romana, Deus tem um povo em todas as denominações, Deus tem um povo no meio do Espiritismo, seja o que for. Deus tem um povo, mas Deus chamou um anjo: pregue o Evangelho eterno, pregue do juízo, pregue da adoração ao Deus Criador e mantenedor de todas as coisas, o Deus que instituiu o sábado como dia de adoração. Pregue isso, apresente. E quando você apresentar essas verdades, quando nós apresentamos essas verdades, Babilônia cai na vida e para a vida daqueles que estavam sendo enganadas por essas doutrinas de Babilônia. E o chamado do Senhor: sai dela, sai dela. Ó queridos, aceitar a mensagem do primeiro anjo
significa entender a queda de Babilônia e sair dela, decidir sair dela. Você compreendeu a mensagem do primeiro anjo? Um chamado de Deus para você, que entendeu essa mensagem, é sair de Babilônia. Agora, rejeitar a mensagem do primeiro anjo significa beber do vinho de Babilônia e cair com ela. Qual é a sua escolha hoje, queridos? Agora vem a parte que nos toca. Quem é você? Quem é você? Você é um adventista do sétimo dia? Sou eu um adventista do sétimo dia? Pois é essa igreja, Laodiceia, que Deus chamou para pregar o Evangelho eterno. Laodiceia, o povo do juízo. Nós somos. E Deus olha para mim e diz assim: André, você precisa comprar ouro, filho. Teu caráter precisa ser purificado, senão você está perdido. Ah, meus queridos, Deus diz para mim hoje, para você, diz: filho, filha, você precisa comprar vestes brancas, para que não seja vista a vergonha da tua nudez. Porque a gente continua tentando fazer esforços para alcançar o céu. A gente continua sendo Laodiceia, Rogério, morno, como um crente que vem na igreja, esquenta o banco da igreja. Um crente que sabe tudo, que conhece as profecias, mas não vive de acordo com elas. Um crente que acha bonito vir à igreja nos sábados com sua melhor roupa, de encontrar os irmãos e ver um lindo coral cantando, uma orquestra tocando, um pastor pregando bonito. Mas quando sai daqui, estou falando para mim, não estou falando para você. Eu sou esse crente miserável, homem que eu sou. Eu sou esse crente. Eu posso ser um membro da igreja, posso ser um pastor da igreja, posso desenvolver minhas atividades na igreja, mas posso ser um miserável, pobre, cego e nu. Comprar essa vestimenta é dar para Cristo tudo o que eu tenho, como fizeram os apóstolos, como fez Andrews, como fez Bates, como fez Tiago White e tantos outros. Senhor, minha vida é tua, minha vida é tua. Quando isso acontecer, quando eu isto fizer, o Espírito Santo vai vir. Amém? Oh, irmãos, eu não queria que isso fosse mais um sermão. Eu não estou falando para você, estou falando para mim, para nós. Jesus não vai voltar se antes o Espírito não vier sobre a minha e a sua vida. Você gostaria de receber o batismo do Espírito? Eu não sei o que vai acontecer. Na verdade, eu tenho uma ideia. Só a gente ir para o livro de Atos, todos unidos para salvar. Uma só fé, uma só crença, um só propósito, uma só palavra, uma só verdade, um só.
Mateus vai cantar agora. Cheguei, amigão. E essa música você conhece também. Eu quero fazer um apelo ao seu coração. Enquanto Mateus canta essa música, coloca diante do Senhor tudo o que Ele tem colocado no teu coração nesse momento. Só Ele sabe o que é. E vamos clamar juntos pelo derramamento do Espírito, igreja. Porque quando eu tiver uma comunhão viva, quando eu sair das rotinas e daquilo que é normal para a minha vida, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos jovens sonharão, nossos velhos terão visões, e o anjo proclamará a última mensagem de advertência, que é que nós estudaremos no próximo tema dessa série. Eu não quero estar fora disso. Eu não quero estar fora desse movimento, porque estar fora desse movimento é estar fora do céu. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão, e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão, e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal
e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém. Amém. Senhor Deus, derrama sobre nós teu Espírito, Senhor. Tira de nós, Pai, miserável eu, Senhor, que está no trono da nossa vida, da minha vida. E venhas Tu, Senhor, tomar por completo a minha vida, meu ser, nossa vida, nosso ser. Venha, Santo Espírito. Queremos ver Jesus voltar. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos. Amém, Pai. Amém, Senhor.